Oi pessoal, aqui é o Henrique Oliveira. Eu sou Selene Castro. E hoje nós vamos falar sobre o Black Mirror. Mais um episódio de Black Mirror. Essa série ela busca trazer tecnologias que a gente já tem aqui, mas transportadas para um futuro um tanto distante. Então eles aprimoram esses recursos tecnológicos para questionar a forma como a gente se relaciona com a tecnologia e como a tecnologia influencia a nossa vida de um jeito macabro. Então é interessante entender que a gente faz um super spoiler aqui, a gente conta do episódio. Sim. E a gente vai direto já para a interpretação do que a gente achou e a gente opina. A gente não faz uma análise muito específica ou técnica, a gente opina. A gente fica batendo papo mesmo, fica de brisando aqui. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 4 da segunda temporada, né? Isso, ele se chama White Christmas. Ele foi lançado em dezembro de 2014. É bom lembrar que o Black Mirror já é uma série antiga, ela começou em 2011. Mas vale super a pena ver agora. Eu tô vendo agora. Eu tô revendo e tô apaixonado. Eu gosto dessa ideia de singularidade tecnológica. Então, essa ideia de que a sociedade está passando por um processo de desenvolvimento da inteligência artificial e de todas as outras tecnologias e está transformando a nossa sociedade. Então o pessoal chama isso de singularidade, que é tipo um gargalo. A gente está passando por um gargalo que vai mudar totalmente a forma da gente se manifestar no mundo. E White Christmas traz um monte de ideias novas, e várias tecnologias. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre os cookies, os tão gostosinhos cookies que a gente vai no supermercado e fala, me dá um pacote de cookie com gotinhas de chocolate. Então, no próprio Black Mirror, eles fazem esse tipo de... É uma espécie de sarcasmo, né? Então, o cookie como docinho, e o outro cookie é esse que a gente vê na internet. Que a gente fala, nossa, o que é isso aqui, cookie, né? Cookie ele vai retendo as suas preferências de usuário. Então, os sites que você usa, as configurações que você tem, as senhas, todas as preferências de uso da internet, ele vai guardando para criar uma personalização do que você gosta de ver, o que você gosta de fazer, e assim consegue facilitar o seu uso no dia a dia das tecnologias. A gente tem no navegador, mas a tendência é que isso se expanda para todas as tecnologias, né? Tudo que é smart vai nessa fase de web que a gente está, que eu acho que é 3.0, olha só. Aí ele vai retendo para saber exatamente o que ele te oferece, porque fica mais acessível, né? Esse aspecto de cookie ou de retenção das suas informações tem um lado dele que é muito agradável, é muito gostoso. Então, por exemplo, você assiste Netflix, então você assistiu um determinado filme, o outro similar, aí o software já está inteligente, ele já sabe suas preferências e ele te apresenta filmes que têm a ver com você, que te poupa, às vezes, muito tempo, muita energia. Você fala, nossa, que gostosinho. As coisas que eu gosto de comprar, inclusive, eu entro na Amazon, escolhi esse livro, aquele livro. Às vezes é até assustador. Você acabou de pesquisar um negócio, ele já está oferecendo sobre o mesmo negócio que você pesquisou no Facebook. Em outra plataforma. Outro lugar, tipo... E então uma das grandes vertentes assustadoras da tecnologia é isso. Você vai perdendo sua privacidade, você vai dando essas grandes empresas conhecimento sobre quem é você. Né? Aquela máxima, né, antiga, conheça a si próprio. Sim. Então, que ótimo. Que é o nosso grande poder, né? Aí você dá para outra pessoa. O outro vai conhecer a gente melhor do que a gente mesmo. Então, eu gosto muito de um autor chamado Harari, que ele tem um livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E esse livro, ele fala no final muito sobre isso, que é de como a gente está entregando esse poder, né, de o outro conhecer a gente, o Facebook talvez, ou a Amazon, ou qualquer outra grande plataforma, conhecer a gente melhor do que a gente mesmo. O lado bom é que você tem facilidades no modo como você usa o aparelho, né? Porque ele torna mais ágil. Ele oferece ele sabe que você gosta, então não tem por que você ficar procurando muito. O lado ruim... O lado ruim é você ficar uma ameba ambulante. A deriva das grandes empresas, né? E pensar que, por exemplo, o que acontece com o GPS. O GPS, a gente no começo, o que é o GPS? O Waze, o Google Maps e tudo mais. Hoje em dia, se você vai para o exterior, ou se você vai para outra cidade, você não tem
Um GPS você entra em pânico. Parece que não sabe dirigir. Olhar mapa no papel é coisa pré-histórica. Exato. Então você começa a ficar dependente de um sistema que vai te dizendo para onde ir, o que pensar, o que fazer. A gente vai perdendo essa autonomia animal, instintiva. Sim. E vai entregando para a máquina, porque a máquina sabe mais do que você. Você vai transferindo a autoridade. Sim. É difícil encontrar o ponto em que a gente concilia, né? O quanto eu entrego para a máquina e o quanto eu decido por mim mesmo. Isso daí, falando assim, é bonito, mas na prática a gente tá super assim, sabe? Então é difícil. Entregando tudo. O outro te enfia a agulha na veia e te tira tudo e você fala, tá bom. E imagina, por exemplo, com as questões de saúde biológica. Você vai lá no médico, ele fala assim, então eu vou te fazer uma entrevista aqui, você me fala da sua vida pessoal, da sua vida sexual, das suas vidas, tudo mais. E a gente entrega grande quantidade do que a gente dos nossos segredos, tudo a gente entrega lá para a questão médica. E a gente tá com esses aplicativos que, por exemplo, eles te contam quantas pulsações você tem por dia. Sim. Quantos passos você deu por dia. Ele vai com essa história de Big Data que consegue armazenar toneladas, terabytes e terabytes sobre você. Ele vai saber tudo. Daqui a pouco ele diz com quem você tem de casar, com quem você vai, onde você vai estudar. Sim. E você não pensa mais. Você vira um zumbi. Isso indo para o extremo negativo da questão, né? Da entrega, né? Exato. Claro que a proposta do episódio é justamente fazer a gente pensar sobre isso, sobre o quanto a gente está entregando para a tecnologia e abrindo mão da nossa autonomia, que é uma coisa que eu não pretendo fazer na minha vida, inclusive, mas aí rola a dificuldade. O quanto a gente tem consciência de que está entregando ou não, né? Sim, imagina, por exemplo, você olhando para a tela do teu computador e você vai lendo um texto e o computador com a câmerazinha dele lá tão inofensiva e boazinha vai olhando para os teus olhos e vai percebendo quanto você retém sua atenção numa determinada palavra ou em outra palavra. Sim. E vai nesse algoritmo tão inteligente, tão cheio de Big Data, tão cheio de informações, associando com todo o resto da sua própria fisiologia. Eu fiquei chocada que 3 dias seguidos eu estava escrevendo algumas horas por dia. E aí ele começou a me oferecer cursos de você quer escrever todos os dias, sabe? Sério. Não, eu tô cheio de meus amigos todos me dizendo, mas eu nem lembrava mais que eu tinha ido naquela farmácia, ele me avisou que eu tinha ido naquela farmácia. Então, esse bate-papo nosso tem várias finalidades, mas uma delas é fazer a gente pensar, nós dois pensarmos, você também que está aí do outro lado, pensar com a gente em como direcionar essa tecnologia. Se a gente não criar as políticas antes, se a gente não pensar antes, esse negócio vai simplesmente desembocar numa realidade depois. Vira uma nova escravidão mesmo. E vira uma nova escravidão que você não escolheu. E depois alguém lá na frente vai falar pra você, não, mas você podia ter optado, mas você não fez nada, você é um banana. Inclusive essa palavra é usada no episódio, agora que eu tô me ligando. Ele fala que é escravidão. O Joe fala pro Matt, ele fala, isso é escravidão. Ele falou, não é escravidão porque não é real. É selvagem, mas não é selvagem porque não é real, né? O cookie em si. O cookie. Ele usa essa palavra, porque é de fato, né? Você tá... Você está entregando para o outro e é curioso, porque eu acho que nós estamos falando disso porque nós somos apaixonados por tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente tem de pensar antes. Eu acho que quem não pensa antes padece depois e a gente gostaria que você pensasse com a gente, opinasse sobre o que a gente está falando aqui. Se mais pessoas pensarem sobre isso, mais a gente conseguir introduzir essas ideias para os nossos políticos, porque político não está pensando em nada disso. Político está pensando em como que ele vai ganhar a próxima eleição. E a gente precisa levar esses temas para eles, ou valorizar os políticos que estão querendo pensar nisso, ou estão se empenhando em fazer isso. Sim. Porque se não fizer, simplesmente, quem vai decidir isso vai ser o Facebook, vai ser a Amazon, vai ser as grandes empresas que já vão decidir por todo mundo. Não vai passar nem pelo político. Como a internet, por exemplo, ela está hoje, alguém escolheu por alguma coisa da internet? Ninguém, você escolheu alguma coisa pela internet? Ela aconteceu. Quando a gente viu, já estava lá. Já tinha levado já existe. Por hoje é isso, gente. Ai.
E agora, hein? Então, a gente aguarda vocês. Se vocês gostaram, curta esse bate-papo e ajuda a gente a divulgar essas ideias. Grande abraço. Tchau.